Vou dar uma simples exortação. Para quem é doméstico que já nos acompanha, sabe que toda semana passada, ah, digo semana passada e essa semana mesmo, estivemos a preparar as pessoas para uma nova fase. O que mais nos estávamos nos preocupar não era a transição do ano, não, mas é a transição da outra fase. Transição do ano é um dia que foi embora, mas transição de uma outra fase espiritual, em que a igreja vai experimentar, requer uma preparação efetiva. Agora, aqui tem pessoas que também que não são da igreja, mas a palavra também diz respeito a vocês, porque tenho a certeza que vocês vão fazer parte da igreja. Pois Jesus disse: Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançá-lo fora. Quer dizer que foi o Espírito Santo que te trouxe até essa live e com finalidade como esta aqui, que é ouvires essa palavra, não somente participar das orações, se estavas doente já estás curado, mas acima de tudo, de você receber a palavra e depois tomares atitude, não por força nem por violência da minha parte, mas você tem que fazer violência da tua parte. Isso é se esforçando para tomar atitude. Você que veio pela primeira vez, talvez você não sabe em que igreja, em que live você está. Você está na igreja do avivamento, a igreja escolhida, a igreja que foi levantada pelo próprio Deus para a manifestação do seu reino, que vocês chamaram avivamento, para essa dispensação. Sabe, todo que é cristão sabe o que nos estou a falar, principalmente os antigos. Havia uma euforia na terra, uma sede do avivamento. Por isso você ouviu os vossos cantores gospel cantaram, clamaram pelo avivamento, choraram. Aviva no Senhor, vem como a chuva, assim como a corça, anseia pelas águas, anseia minha alma. Ó Senhor, vem como a chuva. Eu vejo uma pequena mão no tamanho da mão de um homem, porque a chuva vai cair, chuva seródia, chuva, e muitas outras, ou muitos outros louvores, e orações, e livros, não sei quem, e profecias, até inclusive, houve profecias, não importa, não quero saber se vieram de que parte, mas que eu sei que existem profecias aonde se falou do grande avivamento no tempo do fim. Estou a falar a profecia de pessoas dessa geração. Mas se nós voltarmos para trás, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, se fala desses momentos. Joel disse que ia de ser que nos últimos dias, 2000 anos passaram, agora imagine se há 2000 anos se cumpriu a profecia de Joel e 2000 anos depois. Então, muito mais ainda. Eu estava a dizer outro dia que nós, essa dispensação, essa geração, estamos mais no fim do que há 2000 anos atrás, a igreja primitiva. Se Joel disse e que nos últimos dias, agora imagine, se manifestou a profecia de Joel no dia do Pentecostes. Agora, 2000 anos depois, somos ou estamos na mesma profecia, mais próximos dos últimos dias do que eles. É verdade que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então passaram 2 dias e nós estamos no terceiro dia, desde que se manifestou a profecia de Joel. Joel disse que o Senhor iria derramar o seu espírito sobre a terra. Joel disse que o Senhor derramaria o seu espírito sobre os seus servos e sobre as suas servas. Joel disse que vossos filhos e vossas filhas iriam profetizar. Joel disse que os mancebos poderiam ter visões e os velhos teriam sonhos. Joel disse que naquele tempo o Senhor poderia operar sinais e maravilhas, quer no céu como na terra, com fogo, sangue e fumaça.
Joel disse que naqueles dias, que são os últimos, todo aquele que invocasse o nome do Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, poderá ser salvo. Então, essa é a promessa que já se cumpriu e vai selar o seu cumprimento. Nós estamos no tempo do fim. Houve o mover do Espírito no meio da igreja, no tempo da igreja primitiva. Jesus anunciou esse avivamento. Diz que eu os enviei a colher onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no serviço alheio. E ele disse que há um ditado que diz que um semeia e outro colhe, mas ambos vão se regozijar, cada um pelo seu serviço. E aquele que colhe ajunta trigo nos celeiros e vai receber o seu galardão também. Então, nós vimos que esse mover do Espírito não foi muito longe, não demorou muitos anos, e a terra havia se fechado outra vez. E o que nós vimos foi somente manifestação da graça, por isso muita corrupção, espíritos enganadores, e Paulo já anunciou esses dias, quando ele disse que muitos nos últimos dias se apostatariam, dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E nós vimos a apostasia dos últimos tempos se movendo na igreja, como a implementação de doutrina de demônios. Os espíritos enganadores tomaram conta das igrejas, demônios se fizeram passar do Espírito Santo com suas manifestações ou dons, visões, profecias, operações, tudo afetos entranháveis da parte do maligno. E o povo se alegrou com as mentiras, só que essa alegria terminou na ruína, porque Paulo advertiu, disse que se alguém receber um outro evangelho, na qual eu não vos tenho pregado, com certeza esse alguém vai sofrer. Por isso você viu tantos afetos, tantas manifestações bizarras, diabólicas em nome do Espírito Santo, e as pessoas sofreram tanto, frustrados. Os mesmos que ontem cantavam com vozes suaves terminam homossexuais, lésbicas, sei lá, e tudo, pregadores fazendo pactos com o diabo para poderem ter fama, homens da ostentação, cheios de orgulhos, vaidosos, pregadores adúlteros, fornicadores, venda de crianças, tudo isso, maltrato, destruição de casamentos, mulheres, adivinhações diabólicas em nome do Espírito Santo de Jesus Cristo, mas não o Espírito que adivinhava, espíritos familiares que murmuram nos dentes, e assim a terra foi contaminada, com uma contaminação acentuada. A Igreja de Jesus Cristo é a luz de Deus na terra. Individualmente, claro. A igreja é o corpo e o corpo tem membros. Vós sois a luz do mundo. E se a igreja que deveria ser luz se tornou a própria escuridão maior que a escuridão do mundo, agora imagine, quando Jesus falou que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra, estava a querer dizer que se a igreja for luz, se a igreja for sal, a terra vai ser abençoada. Sim, porque o sal serve para abençoar, para salgar, para adoçar. A luz serve para iluminar. O dia não tem 12 horas. Todo aquele que anda de dia não tropeça, vê a luz do dia. Mas que anda de noite tropeça. Então tinha que ter pessoas que resplandecessem, como disse Paulo, como astro no mundo que está em trevas, no mundo de negruras, de escuridão, para que essas pessoas fossem a luz do mundo e o mundo pudesse se alegrar com a sua luz e também eles se tornarem luzes. Nós vimos nos dias de João Batista era uma candeia que ardia lá no deserto da Judeia e todos se alegraram com a sua luz por um pouco de tempo. Só que dias depois ou mais tarde veio a maior luz que é Jesus Cristo. As próprias obras testificaram que a luz de Jesus era maior do que João. Ok? E o mesmo Jesus disse que ele era a luz do mundo. Agora o mesmo Jesus disse que vós também sois a luz do mundo. Mas infelizmente aqueles que deveriam ser a luz do mundo se tornaram trevas. O que é a luz? A luz é a justiça, é a verdade, é o Espírito Santo, é a palavra, é a santidade. Sim, quem é luz vive no temor, vive em santidade, ama a Deus, faz a vontade de Deus, pratica a justiça. É isso. Agora, não é só falar que nós somos a luz, vivendo nas trevas. O que é trevas? Pecado. Então, estou a dizer que o avivamento do Pentecoste não permaneceu no meio da igreja. Não houve
porque se houvesse mover do Espírito, se a chuva continuasse a cair, então teríamos na terra homens justos, teríamos na terra homens como Paulo, teríamos na terra homens como os apóstolos, teríamos uma igreja como a igreja primitiva, uma igreja nos moldes da palavra de Deus, uma igreja que ama a santidade, uma igreja que anda no temor de Deus, como disse o apóstolo Paulo, uma igreja zelosa e de boas obras, mas não tivemos, só tivemos a confusão em busca de prosperidade. Uma igreja que pregou não o céu, mas a terra. Paulo já advertiu que esses pregadores poderiam ser levantados já no tempo de Paulo existiam. Paulo chamou os pregadores cujo Deus era sua barriga, e porque barriga era Deus deles, então só pensava nas coisas da terra. E mais Paulo disse, mas nós pensamos no céu, onde está o nosso Senhor Jesus. E eles pregam a terra e pensam na terra e adoram a terra. Deus é suas barrigas. Então, se as barrigas são seus deuses, então estão adorando as suas barrigas. O que é isso, barriga? Dinheiro, riquezas, interesse próprio, tudo isso, comida, vaidade, fama. Então, e não tivemos igrejas vivas, tivemos igrejas mortas. Eu tenho dito e volto a dizer aqui: você pensa que aqueles ossos no vale dos ossos secos, eles acreditavam que eles eram ossos secos? Eles achavam que eram homens vivos que estavam a marchar na terra. Eles diziam: somos povo do Senhor. O vale dos ossos secos representava Israel. Quando Ezequiel foi levado para aí, eles fizeram uma pergunta para ir no vale. Eles perguntaram: filho do homem, esses ossos podem viver? Eram ossos sequíssimos, que já nem corpos tinham. Ossos separados. Hoje chamam de vala comum, de pessoas que morreram há muito tempo. Agora você veja. Hein? Foi-lhe perguntado: será que esses ossos podem viver, ó filho do homem? E ele disse: tu sabes, ó Senhor. Em outras palavras, eu não. Eu não sei, mas tu sabes. Tu podes todas as coisas. Sou impotente, incapaz. E Deus lhe falou: sim, eles podem viver, mas com a tua participação. Eu sozinho, não. Não é que Deus é impotente, incapaz para não fazer sozinho, não. Ele é que determinou as suas regras e acabou. Israel, pela mão de um profeta, foi guiado. Deus não precisava de um profeta para guiar Israel. Deus não precisava de alguém para pregar o evangelho. Mas é ele que determinou isso. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, por isso foi enviado lá. Você vai falar e o milagre vai acontecer. Fala. Falou a palavra. E depois ordena o Espírito. Mandou o Espírito. Ouviu? Palavra, Espírito. A palavra fez com que os outros tivessem corpos, mas mortos. E o Espírito fez com que os corpos mortos ressuscitassem. Quando o Espírito se move, o que está morto ressuscita. Quando o Espírito assopra, o mortal recebe vida. Assopra Santo Espírito. Por isso ele disse que ele vai encher a terra com a sua glória. A glória de Deus e a presença dele. Para que esse mundo que é um vale de ossos cegos possa ressuscitar. E naquele dia, os corpos mortos, primeiro osso, corpos mortos, corpos vivos. E se levantaram, diz a Bíblia, que marcharam como um grande exército. Isto é, foram alistados para o exército, Senhor. Isso é profecia no tocante não somente à nação israelita no tempo do fim, e também da igreja. E você vê, Deus falou, esse vale é Israel. Israel é como um vale dos ossos secos. Mas se eles obedecerem a minha palavra, se eles buscarem a minha face, eu vou fazer com que seus ossos transformem em corpos e vou ressuscitar seus corpos. Ok? Vou ressuscitar a nação. E Paulo fala da ressurreição da nação. Todo Israel será salvo, pois de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó. Mas enquanto o libertador não chegar em Israel, eles ainda continuarão encerrados debaixo do pecado. Vai ser enviado um libertador para vir libertar Israel. Mas agora estão todos debaixo do pecado, porquanto rejeitaram o Cristo, rejeitaram a paz. Ah, Jesus chorou a caminho de Jerusalém, e eu agora estou a chorar, não a caminho de Jerusalém, a caminho das nações. Ah,
se ao menos tu pudesse entender o que a tua paz te pertence esse dia. Mas essas coisas estão encobertas aos teus olhos, estão cego, estás a dormir, não consegues entender nada. Foste visitada, ó terra, mas tu ainda não descobriste isto. E Jesus dizia a Jerusalém: Jerusalém, já foste visitada, a tua paz já chegou, mas você estás a dormir, não entendeste nada, estás num sono profundo, não somente estás a dormir e rejeitaste a paz. Agora que você rejeitou a paz, espera aí, ó Jerusalém. Dias difíceis virão sobre ti, teus inimigos vão te cercar nas trincheiras com vai e vem, e vão derribar a cidade. Não vai ficar pedra em cima de outra pedra que não será derribada, e os povos que estiverem dentro serão destruídos, mortos, esmagados. Mulheres vão lhes arrebentar as barrigas, filhos vão lhes bater nas pedras ou então nos paus, e o resto toico será levado não mais para a Babilônia, mas para o Ocidente. E essa profecia se cumpriu alguns anos depois. A Roma destruiu Jerusalém. E agora já não é para Jerusalém essa palavra. Ah, nações, ó igreja, se ao menos tu conhecesses o que esse tempo te pertence. Hoje tu foste visitada, ó igreja corrupta. A paz chegou até você, a libertação chegou, o libertador chegou, o restaurador está entre vocês, mas vocês continuam com os vossos deuses, com vossos ídolos, com vossas prostituições, com vossas mentiras, com vossas doutrinas de demônios, com vossos enganos, com vossos espíritos enganadores, sustentando que vocês são filhos de Deus. Lembre-se o que disse João Batista aos pecadores judeus: não presumais em vós mesmo que vocês são filhos de Abraão. Até dessas pedras Deus vai levantar ou suscitar filhos para Abraão, pois o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Jesus repetiu as mesmas palavras e disse àqueles que diziam que eram filhos de Deus: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque esse Deus a quem vocês estão a dizer que é vosso pai me enviou até vós. Mas vocês são filhos do diabo, vosso pai é o diabo, vocês fazem as obras do vosso pai. O que vocês ouviram e viram no vosso pai é que vocês fazem. Vosso pai é mentiroso e pai da mentira. Quando ele quiser falar o que ele quiser, ele fala. E também ele é um homicida. Vós sois mentirosos como vosso pai, vós sois homicidas, assassinos como vosso pai, vós sois corruptos como vosso pai é corrupto, e vocês estão a dizer que vocês são filhos de Abraão. Abraão, vosso pai, não foi corrupto, Abraão, vosso pai, não foi assassino, Abraão, vosso pai, amou a Deus. E eu quero vos dizer que quando vosso pai se apercebeu dos meus dias, quando ele foi mostrado a respeito de mim, se alegrou, e eles lhe disseram: você é um menino desse, ainda nem tem 50 anos, tu viste Abraão, e disse de Jesus: antes que Abraão fosse, eu já era. E pegaram em pedras para lhe apedrejarem. E agora vem João e disse assim: a luz veio para os céus, e os céus não o receberam, e os céus o rejeitaram, os céus o crucificaram, os céus o mataram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Os tais não nasceram da carne, nem do varão, nem do sangue, são os nascidos do Espírito. Jesus disse a Nicodemos: o nascido do Espírito é Espírito, mas o nascido da carne é carne. Diga glória a Deus, aleluia. Ouviu? Se repete a história a essa geração corrupta. Ontem foi Israel e hoje a igreja corrupta. Estão caminhando para o céu. Qual céu? Céu ilusório. Vossos mestres estão nas portas. Eles não entram e não vos deixam entrar. E por isso a condenação é certa. Por isso a palavra é: sai do meio deles, povo meu. Não toqueis nada que é imundo. Sim, e eu vos receberei. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Purificai-vos, ó vós que levais vós do Senhor. Não ireis fugindo nem correndo, porque o Senhor vosso Deus irá à vossa frente, à vossa retaguarda. Mas o lema é: retirem-se, não toqueis nada que é imundo. Sai do meio deles. E não sustentam, e não presumam, e não batem os pés. Nós somos filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque eu fui enviado por Deus para vir-vos falar essa verdade, para vos libertar da vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam com vossos pais. E ainda vocês fazem o pior, que os judeus não fizeram. Fizeram com João. Mas vocês estão a fazer agora comigo.
Vocês procuram defeitos e vocês dizem, e acharam um defeito, é o cabelo. E vocês dizem que eu sou maluco. Por isso o diabo, ele conhece. Que sabe o que é que Jesus falou? Jesus disse a Satanás, para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo, pois tu não entendes nada das coisas de Deus. Tu só compreendes as coisas dos homens. E como o diabo vos conhece bem? Sabe o que o diabo vos fez, angolano? Sabe o que o diabo vos fez? O diabo sabia que se levantaria um nazireu na terra. E antes que o nazireu se levantasse, já levantou o movimento dos nazireus do inferno. Os liambeiros, fumadores de liamba, feiticeiros, os chamados rastas. Tudo aquilo era preparação. Invadiu o mundo todo. E no meio deles são pessoas muito inteligentes nas artes, poetas, cantores, escritores e todas as outras artes, profissionais, homens famosos. Por quê? Porque eles consagraram suas vidas a Satanás. Porque o diabo estava a preparar que quando o Nazireu viesse, o libertador, o restaurador de todas as coisas, então seria confundido com aquela classe aí, ou então com aquela religião dos bois. Chama-se a religião dos bois. Dizem que o boi é que descobriu a liamba. Como é que tu sabes? Não, alguém me contou isso há muito tempo. Eu vivi com um rapaz do Lubão que me contava isso. Ele me disse assim, porque nós tínhamos um amigo que era um boiero. Ele arrasta, mas sem cabelo. Então, esse meu amigo lhe pergunta, mas os rastas todos têm cabelo? Por que você não tem cabelo assim? Ele disse, não, existem vários tipos de rastas. Há rastas que não precisa criar cabelo, mas cumpre as regras e não sei quem. E ele perguntou, mas vocês fumam lhamba? Porque disse que lhamba é a bênção. Ele que falou isso, não sou eu. Que lhamba aumenta a capacidade, a inteligência, a iluminação, tudo aquilo aí que faz parte da adoração. Quanto mais lhamba fumar, mais também ele fica iluminado. E ele perguntou, por que se chama boi? Disse que, segundo a história, foi um boi que foi descobrir o boi a ser apacentado pelo seu pastor, foi comer uma erva e o boi ficou muito feliz, pulava, dançava e tal. Então o seu dono disse: calma aí, esse boi comeu nesse aqui está muito alegre. E ele também tirou, experimentou, então por isso chama de boi. Já começaram as minhas cenas, as minhas histórias, ouviu? Então o diabo já vos trouxe uma religião dos boieiros a preparar as vossas mentes, porque ele bem vos conhece. Ele disse: eles vão lhe comparar como os meus servos. Aqueles são nazireus, aqueles que vocês chamam de rastas, não são rastas, não. O nome só é rasta, são nazireus de Satanás. O nazireado é um pacto que alguém faz ao seu Deus, consagrando a sua cabeça. E essa consagração é que ele não pode cortar as guedalhas da sua cabeça, que são os cabelos, consagração da cabeça. Mas veja que os tais rastas, o mundo, ninguém se escandaliza dele. São amados, são queridos, são não sei o que. Se for cantor, se for jogador, é querido. Se for profissional, se for poeta, não sei o que. Ninguém vai dizer, não, eu não vou ouvir as tuas poesias porque você não corta cabelo. Não, eu não vou ouvir não sei o que. E você vai dizer, não, mas aqueles são do mundo e por isso. Agora, por isso também o diabo já preparou a vossa destruição. E não somente, vou vos dar uma outra revelação aqui aos angolanos. Em Angola, nos últimos dias aparecem malucos muito inteligentes. Quem já viu? Em Benguela tem um, não sei se já morreu. Em Luanda tem um, ok? Esse de Luanda até é mais violento. O de Benguela só fala política. Esse aqui prega evangelho, fala política, prega, até chama-se que é Jesus Cristo. Até o bilhete dele está Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém sabe quem que lhe deu esse bilhete. Original. Só para você ver que o sistema está atrás disso. Ele tem um bilhete escrito Jesus Cristo. Aí onde está Filho de Deus. E de não aparece mais nada. Parece que está vazio, ou de Maria. Parece que não tem nada aí. Ok? Quem é que lhe deu esse bilhete? E ele pode falar mal do João Lourenço, ninguém lhe faz nada. Pode dizer, não sei o que, ninguém, nem polícia. Por quê?
Vamos falar por que que esses homens estão a ser levantados. E quando fala da política internacional incrível, é muita saúde. Até vídeos, pessoas lúcidas estão lá e ver o vídeo dele. Estão a lhe chamar até o profeta. O profeta de Angola, o profeta de Angola. Sabe por quê? Sabe por quê que o diabo levantou esses malucos que não são nada malucos? Sei lá de Benguela, esse é maluco. Esse não é maluco, não. Esse é um falso maluco. Ok? É um agente da secreta, instrumentalizado, preparado pelas trevas, que aqueles que foram fazer o curso que eu vos falei na Espanha e que estavam a se preparar para irem matar o Jonas Savimbi e que não conseguiram matar Jonas Savimbi e foram deixados para quem? Para a guerra contra o homem. E andaram se consagrando, viu? Aquele está numa grande consagração, vive na rua, anda na rua, tipo maluco, mas ele sabe o que está fazendo. Já foi no que fica. Já foi. Ok? E por que levantado ele? Para que nesta hora que o homem aparece com muito poder, a única coisa que ele não tem é poder. Tem muito conhecimento, muita sabedoria nas coisas internacionais, na política internacional, até nas coisas de Deus mostra conhecimento. Hum? E todo mundo se espanta. Quando ele chega num lugar, está cheio de letra, claro. Chega num lugar, todo mundo para. Grandes canais de youtuber estão a gravar. Os revolucionários, pior ainda, ou os revus. Com qual finalidade? Então, quando as pessoas olham para aquele indivíduo que lhe chamam de maluco, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, cheio de conhecimento, então automaticamente olharão para o Elias e comparar Elias como então, essa terra está cheia de maluco. Tem também um outro aí, ouviu? Não, tem um outro. Como assim? Não, por isso. Ouviram? Eu disse que o diabo vos conhece muito bem. E quando ele foi no que fica, a convite de alguém, esse nosso irmão lhe levou que é para ser liberto. E passou no altar. E eu lhe toquei. E desceu. E esse obreiro, que é discípulo hoje, vai e lhe pergunta: o que que você acha do homem? Sabe o que que ele falou? Você que é novo, os antigos já sabem. Disse: o quê? Homem? Qual homem? Ele é homem. Arrumou as coisas dele e foi embora. Não, não vai. Não, não, não. Ouviu? Homem? Ele é homem? Ah? Mas ele me conhece, ele sabe. Ouvis? Eu estou a dizer que agora o diabo vos mostrou isso como o ponto fraco de Deus. E eu vou vos dizer agora: a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de vocês, ó carnais. E o diabo bem vos conhece. E por isso ele vos apanha para vos esmagar. E Deus também apanha vocês na vossa astúcia, vos pesca nas vossas mandíbulas. Vocês queriam ver um Elias glorioso, vocês queriam ver um Elias que andasse no limousine, vocês queriam ver um Elias, aleluia, cercado de prostitutas e concubinas, vocês queriam ver um Elias de olhos azuis, como o Jesus do Vaticano, então da América dos filmes, não sei se é o Olo Wilde, vocês queriam ver um Jesus, aleluia, que anda com Petro, não sei o que entra no ginásio, um Jesus, um Jesus dreda. Vocês queriam ver um Jesus dreda, um Jesus cheio de charme, um Jesus, aleluia, de olhos azuis, um branco. Vocês queriam ver um Elias. E Deus já vos conhece também. Se Satanás, que criatura vos conhece, quando mais Deus? Perguntaram a Jesus: por que tu lhes falas em parábolas? Eu lhes falo em parábolas para que, mesmo ouvindo, eles não entendam e não creiam, para que não se convertam. Então, mas se Jesus veio para converter os perdidos, por que que agora estava a dizer que estava a lhes falar numa linguagem difícil para eles serem condenados? Porque eram incrédulos. E vê que ele disse: mas a vós eu vos explico, eu vos esmiuço os mistérios de Deus, do reino de Deus. Porque a eles não, a vós sim. Pois o mesmo Jesus diz: só os filhos vão justificar a sabedoria. Vocês querem justificar a sabedoria de Deus?
querem buscar para saber quem é o homem que fala na terra, na vossa doutrina, no vosso orgulho, na vossa mentira, pior ainda. Pode orar quem é o homem, não terás revelação, porque a intenção na qual você vai orar, Deus já sabe. Ok? E Deus escondeu a sua glória em vitupérios, pois está escrito, ele escolheu as coisas loucas para confundir com as sábias. Está escrito, ele escolheu as coisas que não são para confundir com as que são, para a vossa vergonha, para a vossa ruína. Mas aquele que se dar por avisado e que se aprontar conforme a vontade do seu Senhor, que é Jesus de Nazaré, então vai justificar essa sabedoria e vai ser salvo. E há de ser que naquele dia todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Então, preste bem atenção. Grande avivamento. A restauração vem. A libertação já começou. E muitos serão libertos. Mas outros muitos serão condenados. Pois eu vim na mesma vocação como o de Emanuel, para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Com que palavra? Para bater os lugares altos e elevar os vales, mas a terra vai se encher da sua glória. Amém? Você que crê, diga amém. Esta é a mensagem. Na verdade, a mensagem foi mais para os de fora. Os de dentro já sabem isso aí. E é bom. Eu quero é ganhar almas. Por isso preguei a eles para lhes mostrar que o reino se manifestou. Muitos anos depois vocês não tiveram reino. Agora o reino se manifestou entre vocês. Podem acreditar. Aquele avivamento que vocês esperaram, que vocês cantaram, muitos de vocês oraram. Tem pessoas que estão nos montes. Tem jovens que estão a orar pelo avivamento. Tem igrejas chamadas igrejas de avivamento. Mas vocês não sabiam que o avivamento já chegou. O reino se manifestou. O Espírito está a soprar. Só falta aumentar de intensidade. E nos próximos meses ele vai aumentar de grande intensidade, porque quando é de pequena intensidade, ele é visível por poucas pessoas e para poucas pessoas. Quando mais a luz for forte, mais gente verá essa luz, como está escrito, que não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. E agora a luz vai aumentar de intensidade, e assim muitos verão a luz porque a cidade não vai se esconder. Mas ainda teremos outras caminhadas, outra caminhada, outros troços, até alcançar a plenitude do reino de Deus, custe que custar. O povo que está em trevas vai ver luz. Até os que habitam na região em sombra da morte verão luz. E por isso vocês estão espantados. Talvez você é novo, nem sabe disso aqui. Mas uns que já me conheceram, que vieram hoje, andam espantados. Mas isso que estamos a ver o quê? Esse tanto poder. Vocês chamam isso de tanto poder? São migalhas de poder. Ainda não vistes o grande poder. Quando Deus se manifesta, quando o reino se manifesta o poder de Deus. Disse Jesus: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então porque o reino de Deus chegou até vocês. Dedo de Deus é poder de Deus. Quando o reino se manifesta o poder. Quando o reino se manifesta a justiça. Quando o reino se manifesta a paz. Quando o reino se manifesta, também se manifesta a alegria no Espírito Santo. E quando o reino se manifesta, os homens nascem de novo. Todas as hipocrisias e falsidade e emoções desaparecem. E os homens nascem de novo. Os nascidos de novo se tornam espírito, para viver no espírito e andar no espírito, no temor de Deus, em purificação e santidade, todos os dias da sua vida. Essa é a igreja zelosa e de boas obras que o Senhor vai levar para a glória. Não é a igreja corrupta de oba-oba. É tudo mentira. Pois está escrito que os ímpios não vão entrar no céu. Os adúlteros, prostitutos, fornicadores, idólatras, feiticeiros, mentirosos, hipócritas e os tímidos não poderão entrar no céu. A porta do céu é tão estreita, assim como o seu caminho também. Então vos enganaram que no céu se entra de qualquer jeito. É mentira. Porta estreita, caminho estreito. Mas o caminho da perdição é largo, assim como a sua porta também é espaçosa.
E disse Jesus que a maioria estão a achar quer o caminho largo como a porta espaçosa ou larga, mas o apertado caminho e a porta estreita são achados por poucos por causa da cruz. Ah, sim, vocês amam as vossas vidas. Vocês não querem andar nos estreitos da vida. Vocês não querem experimentar os vitupérios de Cristo. Vocês não querem carregar nos vossos corpos os restos das aflições de Cristo. Vocês não querem ser perseguidos por causa da cruz. E por isso vocês andam à busca das coroas e assim escapam das perseguições e fazem aliança com os perseguidores. E assim vocês acham que esse é o vosso cristianismo de paz com o mundo. Não há sociedade entre o mundo e o reino de Deus, entre a luz e as trevas. Oh, vistes? Amém? Da Pandola. São 23 horas e 30 minutos. Essa é a exortação que eu trouxe. E alguém vai perguntar, com qual palavra? Onde está escrito? Todos os versículos que eu falei, se você procurar, vai achar. Vocês estão habituados? Ah, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o livro do São Mateus. E naquele tempo, vai e vê o que Deus fala em Joel, vai e vê o que João Batista fala aos pecadores presunçosos de si mesmo. Jesus repete, vê isso, olha para as cartas de Paulo. E Paulo disse que Deus escolheu as coisas loucas para confundir com as sábias. Amém? Sabe por que eu falei isso? Alguém me mandou uma mensagem antes de vir pregar aqui. Eu acho que esse é um doméstico da fé. E eu disse, apóstolo, dá-me uns versículos que eu vou ler no novo ano. Olha, eu estava a conversar com a Sony, só não ri porque me tive que me aguentar. Alguém me mandou mensagem para eu lhe enviar alguns versículos que ele vai meditar no novo ano. Na entrada, primeiro me desejou um novo ano e tal, e ele pediu alguns versículos para ele meditar. É isso que eles ensinaram. Ao entrar o ano, já prepararam. E vai reunir a família, e vai abrir a Bíblia, e vai ler em voz alta. É naquele tempo. E disse que a família vai ser abençoada, porque começou o ano lendo a Bíblia, meditando. Se o ímpio não se converter, vai morrer. E vai para o inferno. Então não é ter versículos, não é ler Bíblia somente. Tem que ler a Bíblia, tem que meditar na palavra, mas acima de tudo, fazer a vontade dessa palavra que vocês leem e meditam. Isto é que salva. Depois que vocês creram nela, então devem viver ela. Assim pode acreditar. Já aconteceu a salvação. Agora, o mesmo povo que está a ler versículos, vai nos hospitais, você vai encontrar, todos os doentes têm Bíblias abertas, até os que estão no estado de coma, não é ele que abriu, os parentes vão abrir lá o Salmo 90, abandonaram, está lá a Bíblia apanha poeira, os que estão mais ou menos, estão a ler a Bíblia, vão lá os parentes, olha, hoje leia o livro X, hoje leia e vão morrer mesmo. Ou quando saem do hospital, não querem saber mais da Bíblia. Está a pensar o que é? Ele era a Bíblia? É viver a Bíblia, a palavra de Deus. Até falar de Bíblia parece que é muito, muito pesado, Bíblia. Palavra de Deus. Tem um angolano que escreveu também a Bíblia dele. Quem conhece esse angolano? Bíblia sangrenta. Ele disse, eles têm a sagrada e eu tenho a minha Bíblia sangrenta. E tem razão. Bíblia é a coleção de livros. Agora, que não deixa de ser Bíblia, porque tem vários livros. Por isso ela é sagrada. Palavra de Deus. Mas o livro dele que ele escreveu, Bíblia Sangrenta. Alguém vai dizer, mas esse homem viu muita coisa? Claro, eu estive encerrado na sociedade. Só mais tarde que eu me desconectei.
Um certo dia, estive encerrado aí. Andava atrás dos jornais, notícias, tudo isso. Investigação científica, tudo isso. Esteve envolvido aí. Só mais tarde que eu me desconectei dessas coisas. Quando entrei na consagração plena. Então houve uma renúncia plena também. Mas se não houve Bíblia sangrenta, anda onde o homem da Bíblia sangrenta também. Mas já morreu, né? Tá ligado?